Voltamos aqui. Essa parte aqui todo mundo entendeu, né? Uhum. Pronto. Aí vamos falar agora um pouquinho sobre a divisão moderna da tabela periódica. Isso aí é difícil. É nada, coisa simples, tá? Então, gente, o que é isso? A tabela periódica, ela é dividida em classificação de elementos, tá certo? Então, basicamente, a gente vai ter como elementos principais os elementos que são metais, os elementos que são semimetais, os elementos que são ametais, certo? E o hidrogênio, que é o diferentão de todos, tá? Não esquecendo de outras classificações também que a gente vai, que eu vou falar a vocês. Então vejam só. Se você pegar uma tabela periódica, vejam como ela é toda colorida, tá vendo? Isso quer dizer, Professor, oi, antes tinha, né, atrás de uns cadernos de matéria. tinha, mas aí qualquer livraria vem no livro, tá? Então veja como ela é toda colorida, tá vendo? Então quer dizer o que é isso? Quer dizer que cada corzinha dessa significa que eu tenho um grupo de elementos. Aí a gente vai descobrir quem são eles. Então, basicamente, o básico. Eita, tirei, olha. Então, vejam, basicamente, eu vou ter sempre os metais, os grandes grupos, tá? Que são os metais, os não metais, que eu posso chamar também de ametais, certo? E a gente vai ter os semimetais. São os três grandes grupos, tá certo? Aí vamos lá. Onde eles estão? Quem são eles? Pessoal, os semimetais são esses aqui que eu vou colocar em verde. Vejam. Ó. Esses aqui são os semimetais. Certo? Eu vou colocar aqui em verde. Vejam que ele forma uma escadinha. Aí sim, esses aqui vocês têm que saber. Tem que decorar tudo bem direitinho para saber quem é quem, certo? Aí aqui ele tem outro elemento aqui. Rapaz. Ó. É porque essa tabela aqui do slide, ela não é atualizada. Mas eu vou colocar esse outro elemento aqui. Que é o elemento PO. Que é o polônio. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, rapidinho. Gustavo Rodrigues. Quanto tempo? Alguém poderia parar de bater, por favor? Obrigado. Aí vejam, esses aqui são todos ametais,
A metais não, semimetais, tá? Esses em verde, eles são semimetais, tá certo? Esses aqui vocês têm que decorar para saber quem é quem, tá bom? E o que são semimetais? Eles nem são metais, nem são ametais. Eles são ali o meio, eles estão em cima do muro, tá? Todos os elementos que ficam aqui, ó, na esquerda, todos esses aqui são elementos denominados de metais. Todos esses que são brancos. E os cinzas, os quadradinhos cinzas, eles são ametais, tá certo? Inclusive o hidrogênio que fica aqui, ó, bem aqui. Dúvidas? Não. Não, né? Então aqui eu tenho metais, semimetais e aqui eu tenho os ametais. Pronto, esses são os três grandes grupos. Tá certo? Aí, ó, vamos agora dividir esses grupos, tá? Tirando o hidrogênio aqui, eu tenho um grupo de metais que eu vou colocar aqui em laranja, que são esses aqui, ó. Que eu vou chamar esses metais de metais alcalinos, tá? Só são esses aí. Esse outro grupo aqui que eu vou colocar em amarelo, do lado dos metais alcalinos, vai ser os metais alcalinos terrosos. Certo? Fácil, né? Esses metais aqui, ó, que eu vou pôr em rosa. Ô, Riel, tem que saber os nomes de cada um Como assim? desses quadros aí que o senhor chama. Metais alcalinos terrosos, é isso? Tem. Uhum. Tem que saber quem são. Certo? Porque, por exemplo, pode surgir uma questão assim. Quais são os elementos que fazem parte dos metais alcalinos terrosos? Aí você tem que saber quem é. Uhum. Certo? Aí veja, esses aqui que eu estou colocando em rosa, eles são metais de transição. Esse que Certo? fica no meio é sempre de transição, né? Sempre de transição, do meio. Tá certo? É fácil, né? Porque você já pega aquela classificação anterior. Tá? Aí, veja, esses aqui que eu vou colocar em vinho, esses aqui em vinho, ó. Eita, cortei o rosa, peraí. Esses em vinho, são todos esses aqui. Esses três aqui, ó. Esses dois e esse aqui. Tá? Eles são chamados de outros metais. São outros metais. Eles nem são metais de transição, nem são metais alcalinos terrosos, nem são metais alcalinos. São outros metais, tá certo? Só para completar aí. Tranquilo? Uhum. Terminamos os metais. Eita, odeio isso. Por se senta na calçada para conversar e tira minha concentração. Beleza, agora terminamos os metais. Os semimetais eu já coloquei aqui em verde. Vamos para os ametais agora. Que eu vou colocar em verde claro. Muita treta, bicho. Eu pensei que ele ia reclamar. É isso quando eu não boto para correr. Vamos lá. Os ametais, os elementos que não são metais, são esses aqui, ó. O hidrogênio, que ele está aqui. Muito cuidado, viu, gente? Que às vezes os alunos confundem, dizem que o hidrogênio é metal, mas não é. Não é porque ele está aqui que ele é metal, não. Tá? Então, o hidrogênio é um ametal. E todos esses elementos aqui, ó. Deixa eu ver aqui para não fazer errado. 1, 2, 3. Esses aqui, ó. Esses em verde claro, eles são ametais. Certo?
Aí vejam só. Esses elementos aqui em azul claro, inclusive esse aqui também, que é um semimetal, ele faz parte, ó, o astato. Ele tanto é um semimetal, como ele também é um halogênio. Ele faz parte dessa família aqui. Ó, O azulzinho. o azulzinho claro, é essa coluna aí, ó. Ele é halogênio, são halogênios. Aí o astato, ele também é um tipo de de semimetal. Tanto, ó, ele é um semimetal halogênio, tá? E por último, essa última coluna aqui que eu vou colocar em azul mais escuro são os gases nobres. Tá certo? Maria, é muito nome. É muito nome. Uhum. Muito. Mas você, quando você estudar direitinho, você aprende. Olha, eu vou ser bem sincero a vocês. O que são os mais fáceis de aprender? Os metais de transição, que são o do meio. Isso, que é o maior. Metal alcalino terroso. Ou metal alcalino. Cadê? Peraí. Cadê? Aqui. Ó, metal alcalino. O segundo, metal alcalino terroso. O do meio, metal de transição. O último, gases nobres. O penúltimo, halogênios. Pronto. Você já tem aí 5 grupos. Tá? Esse 5 grupos. vinho aí não tem Aí esse nome, vinho não, né? aqui não tem nome, são outros metais. Aí você, descobrindo esses aqui que são os ametais, que são fáceis, que a gente vai estudar muito eles, ó. Carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e selênio. Pronto, a gente vai estudar eles muito, então a gente vai saber quem são. Tá? Não se preocupe, a gente vai saber. Aí pronto, descobrimos os ametais, acabou. Porque são os que a gente mais usa. E o hidrogênio, né? Aí aqui, ó, no caso, semimetais, quem são? É o boro, o silício, o germânio. Aí aqui você precisa realmente decorar, certo? Fazer a transição, é. Mas assim, feito isso, gente, não é difícil, não. Sabe qual é o mais difícil? É você saber qual é o elemento que pertence a cada grupo. Por exemplo, quem são os elementos que pertencem aos metais alcalinos terrosos? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Quem são os elementos que fazem parte dos... Como é o nome? Dos gases nobres? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, organossônio. E é fácil, professor, Vixe, decorar. É Maria. fácil de decorar assim? É. Veja, os metais alcalinos. Tirando o hidrogênio, vem o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Eu vou ensinar a vocês como vocês vão decorar isso de forma bem fácil e vocês nunca mais vão esquecer. Deixa eu apagar aqui. Todo mundo sabe, se ligou disso aqui, né, que eu falei. Eu só expliquei a vocês a organização dos elementos, tá certo? Deixa eu fechar aqui. Aqui é só o que eu falei a vocês, ó, hidrogênio, metais, semimetais, ametais, gases nobres, que ele só diferenciou aqui nas cores. Aqui é a forma longa da tabela periódica. Gente, lembra que na tabela periódica, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu tenho um grupo de elementos que eles ficam embaixo da tabela, ó. São esses aqui. Uhum. Pronto. Isso aqui é a forma mais prática da tabela, tá? Mas a segunda forma que a gente não utiliza muito é essa, que não é diferente. O que é que altera aqui? O que altera é que esses elementos aqui, eles foram retirados, tá? E foram colocados embaixo da tabela. E aí juntou as colunas. Tá certo? Aí fica mais fácil. Aí fica mais fácil. Tanto é que os lantanídeos e os actinídeos. Os lantanídeos são os de cima, ó, os lantanídeos e os actinídeos, certo? Aí, ó, tanto é que quando a gente vai para uma tabela comum, deixa eu ver se eu acho aqui uma tabela
comum. Aqui, ó. Pronto. Aí tem aqui explicando, ó. Vejam. 57 até 71. São os lantanídeos. Olha eles aqui. Certo? Aí aqui embaixo, ó. 89 até 103. São os actinídeos. Eles estão aqui. Tá certo? Isso foi por quê? Isso é para simplificar a tabela. Não ficar tão grande. Tá? É uma melhor... Organizar mais. Isso. Uma melhor organização para ela se encaixar em uma folha, enfim. Porque senão ia ficar muito grande, ia ficar ruim. Então é uma otimização. E aqui, ó, que tabela legal é essa, gente? Ela tem dizendo aqui mais ou menos todas as famílias, vejam. Gases nobres. Ó, gases nobres aqui, halogênios. Aqui, ó, são chamados também de calcogênios, esse aqui. Só esses aqui, ó. Certo? Mas aí, para você não confundir, você pode simplesmente chamar de família do oxigênio, aqui, família do nitrogênio, é o primeiro elemento, tá vendo? Família do carbono, ó, tá vendo? Aqui, família do boro, é assim que a gente chama. Ou você pode chamar família 3A, 4A, 5A, 6A, certo? São os diferentes nomes que a gente pode dizer aí dessas famílias. Eu estou dizendo todos, que vocês precisam saber. Por exemplo, metais alcalinos são esses aqui, tirando o hidrogênio. Posso chamar de família 1, posso chamar de família 1A. Tá? Isso eu estou falando porque pode simplesmente surgir uma questão. Por exemplo, quais são os elementos da família dos metais alcalinos? Como também pode dizer assim, quais são os elementos da família 1? É a mesma coisa, a mesma pergunta. Tá? Aqui, ó. Na família 6A, aqui. Quais são os elementos da família 6A? Você já sabe. Quais são os elementos da família dos calcogênios? Veja, é a mesma coisa. Quais são os elementos da família do oxigênio? É a mesma coisa. É a mesma família. Tá? Então vocês têm que saber isso. Dica. Decore isso aqui. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Certo? Essa é a ordem. BONIF. BONIF não, é BCNOF. Aí você faz um trocadilho aí para você decorar, para saber quem é quem, a ordem. Tá certo? Tabela periódica tem que estudar de verdade. Tá? Você tem que realmente parar para estudar. Passar uma semana para aprender isso. Tem, mas tem. Tabela periódica não é difícil, mas são muitas informações. Então você tem que realmente parar e estudar. Tem conteúdo que dá para passar sem estudar. Agora, tabela periódica não passa. Eu lembro quando eu estava estudando isso aqui, eu demorei horrores para aprender. Mas também quando aprende, acabou-se. Gente, entenderam essa parte, né? Você explicando deu para entender, sim. Mas na prática é... Mas aí é isso. Vocês vão ler o que eu estou explicando. Vocês vão ler no livro, tá? Vocês vão ver outra videoaula com outra explicação diferente. Às vezes um professor aí do YouTube, ele tem um macete legal, entendeu? Diferente do meu, mais fácil. Acontece. Cada um tem um jeito de ensinar, né? Aí, características gerais, tá? Atualmente, a tabela periódica reúne 118 elementos químicos, tá? Contém elementos naturais, que são os que apresentam um número atômico abaixo de 92, certo? E todos os números, os elementos que são acima de 92, eles são artificiais, sintéticos, são produzidos em laboratório. Então, ó, voltando aqui para a gente entender, ó, são esses aqui, ó. Então, ó, até o elemento 92, deixa eu ver onde é que está 92 aqui. 92 aqui, ó. Certo? São elementos naturais. Acima de 92 são elementos artificiais. Tá? É uma característica aí dos elementos da tabela periódica. Aí os elementos de número atômico 113, 115, 117 e 118, até então, eles não tinham nomes definidos, mas hoje em dia eles já têm, tá? Depois, você só é para pesquisar. Então, o 113, ele é nihônio, com H, não é R, é com H.
O certo é niônio. Mas para não confundir niônio com neônio, eu chamo nihônio, certo? O 113. O 115 chama-se de moscóvio. O 117 é tenessínio, certo? E o 118, organessônio, certo? Então, a gente já tem o nome desses elementos, né, hoje em dia. Mas é só desses números? Só esses aí, que antigamente não tinha nome eles. Olha como era o símbolo deles. Nem tinha nome, nem tinha símbolo, tá? Então, por exemplo, o 113, aí o primeiro, o símbolo dele é o NH, que é o nihônio. O 115 é o MC, que é o moscóvio. O 117 é o TS, que é o tenessino. E o 118 é o OG, que é o organessônio. Tá? Se fosse os nomes mais fáceis, dá para decorar aí. Ah, dá para decorar sim. Mas é bom. Ah, aqui, ó. Elementos necessários aos organismos vivos. Gente, todo organismo vivo ele vai ter em bem maiores quantidades. Todos os organismos ele tem praticamente todos os elementos no seu corpo, até ouro e prata. Tá? Agora, os elementos que têm maior quantidade nos organismos vivos são o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. Certo? São 6 elementos mais abundantes nos organismos vivos. Mas o organismo vivo ele também vai ter cálcio, clório, magnésio, potássio, sódio. Todos são metais. Veja, a gente tem metal no nosso corpo. Tá certo? Em forma, lógico, a nível molecular, a nível atômico, que eles vão participar aí das reações metabólicas do nosso corpo. Né? Isso aí é mais para biologia. Vocês gostam de mim dando aula de química? É bom. As minhas aulas de Sim, biologia. porque explica bem, mas é muita informação. Mas aí é o conteúdo, né? Eu tô falando do É, meu não é o método. professor, ele tá perguntando ele. Eu. E as minhas aulas de biologia são melhores ainda. Vocês precisam ver. Ah, vocês já viram, né? Não. O ano passado, Não. eu dando aula de ciências. Olha, o ano passado, eu vou ser sincero, as minhas aulas foram péssimas. Porque naquela sala sem porta, sinceramente, gente, dava não para dar aula ali, não. Não era naquela sala, né? Era na outra. Uhum. No ar-condicionado. Pronto. Sinceramente, dava não para dar aula ali, não. Eu não dava aula bem ali, não, viu? Digo logo, vocês precisam. Dava pra perceber. Não dava, não. Tinha vezes que eu não conseguia, era muito barulho. Não dava, não. De jeito nenhum. Eu digo a vocês, naquela sala sem porta, sem ar-condicionado, eu não dava aula direito de jeito nenhum. Vocês não aprenderam bem porque eu não consegui dar aula. Não consegui trabalhar. E eu disse assim, não, dá não. Nem cobre o máximo, porque eu estou dando 10% de mim. Era 10%, gente, aquelas aulas. Entendeu? Mas se preocupem não, porque quando vocês estiverem no ensino médio, pelo menos o básico vocês aprenderam. Tá? E no ensino médio vocês vão ver tudo de novo. Enfim. Então é isso. Vamos ver aqui. Pronto. Só acaba de 10h45, é, professor? Daqui a 10 minutos. Classificação dos elementos. Ó. Metais. Opa. Metais. Ó. São sólidos, com exceção do mercúrio, que é o Hg. O mercúrio é um metal líquido na temperatura ambiente, tá certo? Todos os metais possuem brilho e a maioria apresenta a coloração prateada. Mas isso aí vai ser diferenciado de elemento para elemento. Por exemplo, o chumbo. O chumbo ele tem uma coloração mais escura. Já o ouro ele tem a coloração amarelada. Eita, para aí. O cobre ele vai ter uma coloração mais avermelhada. Tá? Então, a maioria tem a coloração que vai variar aí do prata ao cinza, certo? Mas existem alguns metais que têm cores diferentes. Uma curiosidade muito interessante é que alguns tipos de metais, eles sofrem oxidação, certo?
E aí, vocês sabiam que a Estátua da Liberdade, ela antes, ela era meio, logo no começo, no início, ela era um pouco laranjada? Vocês sabiam disso? Pois é, a Estátua da Liberdade, ela é uma mistura. Eu não lembro, ela é uma mistura de cobre e estanho. Na verdade, ela é uma estátua de bronze, né? Que é uma mistura de cobre e estanho. E aí ela era mais alaranjada porque ela tinha muito cobre. Só que aí, com o passar do tempo, esse metal ele foi oxidando e ele foi ficando esverdeado. Por isso que a Estátua da Liberdade ela é mais esverdeada, tá certo? Por conta da oxidação. Outras características dos metais são ótimos condutores elétricos e condutores de temperatura, de calor, tá certo? São dúcteis, ou seja, eles podem ser estirados em formatos de fio, eles têm a capacidade, a gente tem a capacidade de formar fios com os metais, são maleáveis, ao contrário do que a gente pensa, os metais são duros, mas eles são duros quando eles são misturados. O metal puro, ele é mais maleável, ele pode ser moldado, inclusive a gente pode transformar lâminas, certo? Com metais, a gente pode formar lâminas, tá certo? Os metais eles têm a capacidade de formar ligas. O que é uma liga metálica? É a mistura de um metal com outro. Então, por exemplo, o bronze ele é uma mistura, o aço ele é uma mistura, certo? O latão é uma mistura, o ouro 18 ele é uma mistura. Nada, nenhum desses tipos de metais que eu falei a vocês, eles são puros, tá certo? Eles são todos misturas. E por que isso? Isso vai dar resistência a eles. Por exemplo, o ouro puro, ele é extremamente mole, tá? E aí o ouro ele é misturado à prata, ele é misturado a outros metais para poder ter resistência. Os metais tendem a ter baixa energia de ionização, ou seja, os metais eles tendem a perder elétrons. A gente vai ver isso mais na terceira unidade, mas vocês já viram, a gente já viu essa questão dos elétrons, quando ganha, quando perde. Característica dos não metais. Variam muito na sua aparência, na sua forma e no seu aspecto. Tá? Então a gente vai ter, por exemplo, a metais na forma líquida, a gente vai ter a metais na forma sólida, como também vamos ter a metais na forma gasosa. Tá? Então aí eles têm essa grande variedade. Tá? Então alguns são sólidos. O bromo, por exemplo, é um tipo de ametal líquido. O nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio são gases na temperatura ambiente, tá? E todos os ametais, eles são pobres condutores de calor e eletricidade. Eles não conduzem calor e não conduzem eletricidade, tá? Semimetais: boro, silício, germânio, astato, esse eu esqueci, telúrio e asparato. Não lembro não. Esses aí eu não lembro muito não. Então todos esses são semimetais. Apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os não metais, tá? Alguns vão ser semicondutores de eletricidade. Uns vão ser bons condutores, outros não. Tá? Eles têm propriedades aí, eles ficam em cima do muro. O silício, por exemplo, aparece um metal, mas ele é quebradiço em vez de maleável. E não é um bom condutor térmico ou elétrico comparado aos metais. Então, o silício, gente, ele é o principal componente aí para a formação do vidro. O vidro ele é formado de silício. E aí ele é quebradiço, ele não é maleável. Certo? Entenderam? Uhum. Então aqui é só mais uma tabela assim, fácil da gente identificar que as propriedades dos metais são contrárias às propriedades dos ametais, dos não metais, né? Então, os metais têm brilho, ametais não têm. Os metais são sólidos e maleáveis e dúcteis. Os não metais, eles são quebradiços, certo? Alguns são duros e outros maciços. Os metais, ótimos condutores de eletricidade e calor. Os ametais não são bons condutores de eletricidade e calor. Metais, muito óxidos.
certo? Eles sofrem ionização, são sólidos e básicos. A gente vai ver tudo isso na terceira unidade. Já os ametais, eles são não metálicos, certo? E formam substâncias moleculares em soluções ácidas. A gente vai ver tudo isso na terceira unidade, não se preocupe. Metais tendem a formar cátions, né? Ou seja, eles tendem a perder elétrons em soluções aquosas. Já os metais, eles tendem a formar ânions, eles recebem elétrons em soluções aquosas, em água. E aqui eu já falei tudo isso, aqui é só lembrete para a gente aprender a fazer a localização. Isso aqui eu só vou falar a vocês na semana que vem, tá? E para finalizar, as fileiras, né, horizontais, os períodos, ó, são numeradas de 1 a 7. O primeiro período tem 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio, como eu falei a vocês, tá? Para iniciar um novo período, a proposta é que haja repetição das propriedades físicas e químicas na nova sequência, como eu também já tinha explicado a vocês. O número do período em que o elemento se encontra corresponde ao número de camadas ocupadas pelo elemento, que também já falei. Se são 7 períodos, cada período desse, o átomo ele vai ter um número de camadas correspondente ao seu período. Só coisa que eu já falei. Tá certo? Isso aqui a gente já estudou, né? Que é os níveis de energia, as camadas, os subníveis. Tudo isso a gente já viu. Semana que vem eu volto a falar disso só para a gente aprender a... Como é que se diz? A localizar os elementos na tabela, que eu já dei uma prévia também, ó. Tudo isso a gente já viu. E aqui está a regra de como a gente localizar os elementos, que eu vou explicar isso semana que vem. Certo, gente? Alguma dúvida com relação à nossa tabela periódica? Várias, né? Nenhuma, professor. Nenhuma não, várias, porque vocês não aprendem tudo assim. Então, ó, eu aconselho que peguem o livro de vocês, vão lá no capítulo que fala sobre tabela periódica, leiam, se possível, comecem a fazer uma questão ou outra para ir fixando. Se necessário, se precisar, peçam uma videoaula. Tem videoaulas ótimas no YouTube sobre isso. Tá certo? Tabela periódica se aprende treinando e lendo. Não adianta só na aula. Tá certo? Como matemática. É porque é muita coisa que você precisa decorar, que você precisa nem decorar, Tanto que saber. matemática, Lucas. Certo? É muita informação. Então você realmente precisa treinar muito. Tá certo? É ler, é ver os elementos, é ver os símbolos, tudo isso. Tá? Você só aprende tabela periódica quando você botar ela, quando você colocar ela na sua parede, de frente para a sua cama, que toda noite que você for dormir olhando para ela. Aí você aprende. Viu? Então, gente, é isso. Ainda hoje eu vou ver se eu consigo mandar essas aulas gravadas, que eu tenho aula hoje. E tchau.